Olá, eu sou a professora Silmara Guerra e convido vocês para conhecerem um pouquinho da minha história. Desde criança eu tinha uma admiração muito grande pelos meus professores, né? Mas na verdade nunca tinha pensado assim em ser professora. Eu pensava em ser médica, em ter uma outra profissão, né? E quando eu estava no último ano de biologia, último ano eu não tinha me formado ainda, porque eu sou formada em biologia e direito, né? E ainda no curso de biologia, no último ano, eu fui indicada por um ex-professor, que foi meu professor no colégio, me indicou a dar aulas de biologia num colégio estadual que, se eu não me engano, se chamava Conselheiro Rui Barbosa. É isso mesmo, Conselheiro Rui Barbosa. E desde então não parei mais. Tenho a profissão hoje de advogada, sou consultora em meio ambiente, mas continuo dando aula até hoje. A minha entrada aqui foi muito interessante, né? Porque eu tinha assim uma paixão muito grande por uma disciplina do curso de Direito, que era a Medicina Legal, né? Eu, por ser bióloga, eu tinha uma facilidade assim em compreender essa disciplina de uma forma mais assim, eu era muito mais interessada do que os outros alunos, porque tinha uma relação muito grande com a biologia, né? O professor de Medicina Legal, o professor Luiz Ayrton, o qual eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Gostaria de expressar isso. Ele, acho que me admirava pelo meu interesse, né? Eu passava os finais de semana estudando Medicina Legal, né? E em razão disso, um belo dia, eu passeando aqui pelo campus, né? Eu já tinha me formado. E então encontrei o professor Luiz Ayrton. Eu estava aqui matando as saudades dos professores e de alguns colegas que eu fiz aqui, né? Encontrei o professor Luiz Ayrton e aí ele me disse: o que você está fazendo? Eu disse: eu dou aula de biologia e tudo mais. Então ele me disse na época que estaria se afastando por motivos profissionais de algumas turmas e que seria muito mais interessante ter uma professora de medicina legal, uma bióloga interessada, do que um médico desinteressado, e que ele gostaria muito que eu assumisse essas aulas, né? E então ele me orientou assim: leve um currículo ao diretor do curso, que era na época o professor Edson Lins, né? E diga exatamente isso, que eu falei que eu prefiro muito mais uma bióloga interessada do que um médico desinteressado. E eu, com a maior cara de pau do mundo, né? Eu fui até o diretor, que era o professor Edson Lins, entreguei o meu currículo e repeti exatamente o que o professor Luiz Ayrton falou. E é claro que depois o diretor ligou para o professor Luiz Ayrton para confirmar isso, né? E o professor Luiz Ayrton, me contando depois, disse exatamente isso. Eu disse e repito, né? Eu prefiro muito mais uma bióloga interessada dando aulas de medicina legal, do que um médico desinteressado. E estou aqui até hoje. Desde a minha entrada aqui como aluna do curso de biologia, muitas coisas mudaram, né? A universidade cresceu muito. Poderia citar a edificação do prédio E, D, né? onde funciona o banco hoje. E também a inauguração dos campos, né? Do campus Itaquá, Dutra, Light. A universidade cresceu muito, né? Muitas coisas mudaram aqui para melhor. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei,
reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! O que marcou assim realmente, que eu me lembro, né, que eu tenho na lembrança, foram algumas homenagens que os alunos fizeram, especialmente, né, nas formaturas, né, porque eu sempre fui professora homenageada de alguns os cursos que eu leciono, eu sempre fui homenageada. Mas uma homenagem que me marcou muito foi uma festa que os alunos fizeram para mim, e por eu lecionar a disciplina de Direito Ambiental, eles fizeram uma festa onde eles decoraram a sala de aula todinha com plantas. Então, quando eu abri a sala de aula, levei um susto, parecia que eu estava entrando numa floresta. Assim, desde o piso, as paredes, o teto, todo repleto de plantas. E depois, as plantas todas ficaram para mim. Eu fui presenteada com elas e eu não tinha nem como levá-las, né, para minha casa, porque não cabiam no meu carro. Então foi uma coisa assim que marcou muito essa homenagem que eles fizeram a mim e ao meio ambiente. Tenho um relacionamento muito bom com os meus alunos. Desde que eu leciono no ensino fundamental, ensino médio e agora aqui no ensino superior, eu sempre tive um relacionamento muito bom com eles. E assim, de respeito e de amizade, né? E muitos dos meus alunos, ex-alunos, hoje são meus amigos. São tão amigos que eu até esqueço que foram meus alunos. Eu acho que a coisa mais gratificante que tem é você poder doar com amor o teu conhecimento, né? E mais, o que há de melhor em você como ser humano e contribuir para a formação profissional de um outro ser humano. E depois poder verificar isso de perto, né? Quando a gente reencontra esses alunos que estão muito bem colocados no mercado de trabalho e o reconhecimento deles em relação a isso. Então essa contribuição que a gente dá como professor é muito gratificante. O que eu mais gosto de fazer é atividade física, musculação e spinning. São as duas coisas que eu mais... o pouco tempo que me resta eu me dedico à atividade física. Faz bem para a saúde, para a beleza, né? Melhora a autoestima. Então é uma coisa assim que eu adoro fazer, musculação e spinning. Eu amo viajar, né? Mas isso fica para as férias porque não dá tempo assim por causa da correria. Nos finais de semana, o que eu adoro fazer é encontrar os meus amigos, né? A gente sai, se diverte e adoro dançar, né? É o que eu adoro fazer. Em primeiro lugar, né, os meus pais. A minha mãe já não está mais aqui, né, no plano da terra, né, mas tem um grande amor e muitas saudades ela deixou. E o meu pai, que ainda está aqui, né, e mora comigo. E eu poderia citar também as pessoas especiais que fazem parte da minha vida, né.
independentemente dessas pessoas de terem um laço consanguíneo ou não, né? Porque tem aqueles parentes distantes que muitas vezes se tornam verdadeiros irmãos, se tornam muito mais próximos, né? E tem aqueles amigos que se tornam tão próximos que se tornam verdadeiros irmãos, né? São poucas essas pessoas, mas são pessoas especiais que eu tenho na minha vida e que eu tenho uma paixão, um amor e faria tudo por eles. E uma outra paixão que eu tenho é uma paixão pelos animais. Eu amo os animais. Para os profissionais, para os alunos e até para os meus colegas, o sucesso profissional, ou melhor, o verdadeiro sucesso profissional, ele está aliado, né, à ética, à moral e aos verdadeiros valores, né, da convivência humana. Por isso, principalmente aos meus alunos, né, que estão aí se formando, estão trilhando o sucesso, que jamais trilhem o seu caminho pisando nas pessoas, né? Que a ética e o respeito às pessoas é muito importante para você atingir o verdadeiro sucesso profissional.